Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da retrospectiva do CâmaraCast, o podcast da TV Câmara de Macaé. Em 2024 tivemos momentos incríveis. Nesses episódios tivemos a honra de receber os vereadores Edson Chiquini, Luiz Matos e Rafael Amorim, além do secretário de Ordem Pública, Marcelo Menezes, e o coordenador de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati. Quem participou ainda foi o agente de trânsito, Ralph Salvador. Acompanhe. Está sendo, né? Está sendo um desafio para mim, mas um desafio gostoso, um desafio legal, um desafio que eu estou gostando, que eu gosto. Quando eu saio na rua, que eu falo com as pessoas, muitas delas me agradecem por alguma coisa que eu fiz, por um projeto de lei que passou, por alguma coisa que nós desenvolvemos, e muitas me cobram também algumas coisas que a gente pode fazer para o município. Então, eu continuo dizendo, eu sou vereador da cidade de Macaé. Eu não sou vereador ou de um segmento, ou de um município, ou de um bairro, ou de um local, eu sou o vereador da cidade. Então, eu ando em todos os lugares, todo mundo conversando com todo mundo, procurando a demanda, procurando melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu acho. E eu acho que o prefeito Albert está fazendo uma coisa muito legal, investindo bastante do outro lado da ponte, aonde a população acho que mais precisa, onde a população tem mais carência. Então tem investido bastante pesado ali do outro lado da ponte. Então acho que isso é um olhar, vamos dizer assim, futurista, um olhar para as pessoas que mais precisam do município. Então, do outro lado da ponte, na Zona Norte, né? Exatamente, do outro lado da ponte ali, Barra, Fronteira, Barreto, Lagomar, Engenho da Praia, Piracema, Águas Maravilhosas. Eu acho que o prefeito está tendo um olhar muito legal para esse lado, e também os vereadores, né? Não que o lado de cá não tenha que, mas tem tido um olhar muito, porque antigamente as pessoas só olhavam para o lado de cá. Eu não estou aqui para criticar nenhum gestor, quem passou, mas normalmente eu olhava muito para o lado de cada ponte. E o prefeito está olhando bastante para o lado de lá. Pro lado de lá, eu sempre morei pro lado de lá da ponte, né? Então, essa falha assim mesmo acontecia, de não olhar muito para aquele lado de lá. E a gente está para ver que nesses 3 anos aí de governo, de tudo que está acontecendo, a gente está vendo que está acontecendo bastante coisa para lá mesmo, né? E isso é bem bacana. Inclusive, acho que tem um projeto, uma indicação sua, deve ser uma emenda impositiva, se não me falha a memória, Edson, de urbanização do Barreto, não é isso? Foi uma emenda impositiva. Isso andou? Está andando, começou, porque já estão montando um canteiro de obra. Inclusive o prefeito, no mês de março, entregou a OS, a ordem de serviço, já começou, já estão montando um canteiro, começaram a contratar as pessoas, porque não, assim, Bruno, quando você vai fazer uma obra da grandeza que vai ser aquela obra, de mais de 40 milhões, onde você vai reurbanizar um bairro ali que vem sofrendo há muitos anos, um dos bairros mais antigos da cidade, só para se ter uma ideia, é um dos bairros mais antigos da cidade do município de Macaé. Então, quando você vai reurbanizar um bairro desse, requer muito tempo, tem que ter muita paciência, tem que ter muita atenção para você não errar. Então, eu acho que está sendo feito da forma correta. A empresa que ganhou a licitação está montando seu canteiro, está começando a contratar as pessoas, daqui a pouco vai começar. Inclusive, foi uma verba impositiva minha que eu mandei para o Barreto para poder reurbanizar. Por quê? Porque um tempo atrás eu estive lá com alguns moradores do Barreto e eles me fizeram uma cobrança, porque tem alguns lugares ali que enche, quando chove muito ele enche. E as pessoas ficam com água às vezes na cintura. Então, esse trabalho é para que isso não aconteça mais. E eu mandei isso e gostaria de agradecer ao prefeito Elbert por atender a essa demanda minha, junto com a minha verba impositiva. E às vezes vem aquela pergunta, você está fazendo isso porque você mora no Barreto. Você não mora no Barreto. Não, muito pelo contrário, eu moro no Parque Valentina Miranda. Eu moro do outro lado da cidade, né? Eu moro aqui perto da Caixa Econômica, no Parque Valentina Miranda. Inclusive, eu queria agradecer ao secretário de Serviço Público, Rodrigo, que fez um trabalho excelente na buraca ali, aonde desde a época do seu Alcide Ramos, ali o calcetamento não era renovado. Então a rua estava toda desnivelada, estava cheia de problema, e foi uma solicitação minha, uma indicação minha, que eu mandei para a Secretaria de Serviço Público. O secretário Rodrigo foi lá e fez o trabalho. Então queria agradecer e mandar um abraço para o secretário Rodrigo por ele ter atendido essa indicação minha. Bacana demais. Legal.
Eu quero dar só uma quebrada aqui, porque a gente quer saber quem é o Edson Chiquini. Você disse que não é macaense. Não, não Então, sou. eu queria saber, a gente, né, gostaria de saber um pouco mais quem é o Edson Chiquini, onde nasceu e um pouco o que você quiser contar pra gente. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci na Avenida Presidente Vargas, um hospital que ele não existe mais, ali perto da Marquês de Sapucaí. Fui criado até os 5 anos em Caxias. Depois foi aí quando minha mãe conheceu o meu pai, né? Porque ele não era meu pai de sangue. Mas era de coração? Exatamente. Maravilhoso. Às vezes eu me emociono Mas é justo e necessário, que é o um reconhecimento. pouco em falar dele. Vocês desculpa. Nada. Não. Essa é uma parte mais bacana que a gente tem quando a gente para falar isso, porque a gente percebe que as pessoas são humanas, que os nossos Sim. sentimentos são mais importantes do que as ações, porque a gente vive uma vida de real, uma vida de verdade, onde as emoções tomam conta do nosso sentimento em qualquer lugar. Pode ser aqui no podcast, pode ser na câmara, pode ser em casa, e a gente também fica emocionado junto, Edson. É muito bonito ver isso. Então, não era meu pai de coração, não era meu pai de sangue, mas foi meu pai de coração que me criou. A gente foi morar na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, que eu morei com ele há 29 anos. E, infelizmente, eu perdi há 2 anos e pouco atrás. E eu cheguei em Macaé, né? Eu tenho 3 filhos, sou casado, como falei, moro no Parque Valentina Miranda. Vou ser avô agora em maio. Parabéns. Então, acho que maio vai ser um mês muito importante para mim, porque eu tenho um filho de 33 anos, que morou 9 anos na China, que foi jogador de futebol, e hoje está morando em Macaé comigo, vai casar. Então, maio vai ser um mês muito importante para mim, porque vem meu filho casar e vem minha filha do meio, que mora no Rio, que é casada, me dá uma neta, né? Vai ser a primeira neta. E tem uma outra filha de 20 anos, que está fazendo faculdade de Direito, na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, graças a Deus, tenho meus filhos encaminhados, sou casado, né? Sou empresário, tenho uma empresa aqui em Macaé. Estou em Macaé desde o ano de 2000, cheguei em outubro de 2000, né? Tem uma pessoa também que eu tenho uma dívida de gratidão, que me ajudou muito, foi a pessoa que vamos dizer assim, que me ajudou na minha vida empresarial, que me ajudou. Hoje mora nos Estados Unidos, mora na Flórida. Eu tenho um carinho, uma dívida de gratidão por ele enorme, tá bom? Então, acho que esse é um pouquinho do Edson. É um ser humano que se emociona, Sim. uma pessoa amiga, trabalhadeira, que trabalha todos os dias. Às vezes minha esposa reclama porque eu saio de casa de manhã, não tenho hora para chegar. Às vezes é assim, trabalhador. Trabalho desde 8 anos de idade, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Aos 16 fui trabalhar de carteira assinada. Fiz um pouquinho de tudo na vida. Já viajei bastante. Já morei em Petrópolis, morei no sul de Minas. Passei um bom tempo no Rio Grande do Sul, no sul do país. É minha vida, e acabei parando em Macaé. Foi através dessa pessoa que eu falei para vocês que eu tenho uma dívida de gratidão, que mora nos Estados Unidos. Ele me levou para me conhecer o Brasil inteiro, trabalhando com ele. E assim, esse é um pouquinho de mim. Trabalho desde 8 anos de idade, nunca tirei férias da minha vida. Férias. Nunca tirei férias. Mas dizem que quando você faz o que você gosta, você não precisa de férias. Você acredita que eu nunca tirei férias da minha vida? Férias. Trabalhei de carteira assinada, não tirava férias, conseguia vender as minhas férias. Nunca na minha vida eu tirei férias de um mês. Nunca. Não. Na minha vida. Só teve uma vez, aqui eu vou falar para vocês, já que eu estou contando um pouco da minha vida, para a gente depois entrar no outro. Eu só fiquei 45 dias uma vez afastado da empresa que eu trabalhava, porque eu fui assaltado. Eu sofri um assalto e eu tomei um tiro no braço. É essa marca? É essa marca. A bala Atravessou. entrou Atravessou. aqui e saiu aqui. Somente essa vez e vi que saiu. Nunca tirei férias na minha vida. Você fala que tomou um tiro com a maior naturalidade. Eu vou fazer o quê? Aconteceu, Papai do Céu. Tomou um Papai, tiro, pronto. papai do Céu me deu mais, vamos dizer assim, mais uma oportunidade de viver. Não foi em maio esse tiro, não. Não, foi. Você, por incrível que pareça, o dia do aniversário da minha mãe. Caramba, Dia do aniversário da minha mãe, dia, não 30, esqueci dia ainda. 31 de julho. cara. Que história, hein, Chiquinho? É isso Pois aí. é, a história, né? E por que você ficou em Macaé? Eu vim para Macaé para abrir uma empresa para essa pessoa. Gostei da cidade. Essa pessoa
falou que ia embora para os Estados Unidos e eu acabei ficando. Gostei da cidade, vim morar de vez, trouxe a família, hoje estou estabelecido, entendeu? Então, assim, gostei, estou desde outubro de 2000 na cidade, tenho 24 anos, vai fazer 24 anos agora em outubro, e eu gostei da cidade. Assim, hoje eu não me vejo em outro lugar. Eu gosto do Rio de Janeiro. Você quer um exemplo? Minha mãe mora ainda na mesma casa onde eu fui criado, na Vila Kennedy até hoje. Eu morei do lado do 11 Unidos. 11 Unidos, joguei muita bola no 11 Unidos. Olha para você ver, joguei muita bola ali quando era criança, curti muito baile no 11 Unidos, ali. Minha mãe mora lá até hoje, mas minha mãe não vem embora por causa da minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora lá e ela não vem. Então aí minha mãe tá lá com a minha irmã, aí eu sempre tenho que rever os amigos, aí é um motivo para mim ver os amigos, passar um final de semana no Rio, porque eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio de Janeiro. Pela diversidade, por você ter opção de lazer, opção de lugar para visitar, por causa do turismo. Infelizmente, o Rio de Janeiro se perdeu um pouco na violência. Infelizmente nisso, né? Mas o Rio de Janeiro, o entretenimento, é um lugar fantástico. Opção de shopping, opção de lazer, opção de sair, passear, praia, tudo. Então, mas hoje eu não me vejo fora de Macaé. Saio de casa, 5 minutos até a empresa que eu trabalho, 10 minutos até a Câmara, aí eu vou na casa de um amigo, é tudo muito Tudo próximo, pertinho, tudo muito tudo próximo, rápido. tudo rápido, é assim, Você se fala mal de Macaé, você fica aborrecido. com certeza. Você também, a gente Eu fica, também. né? Lógico, eu sou macaense. Não eu já tem tenho até um como. cidadão. Eu posso falar, os outros não. Eu tenho um título de cidadão macaense que eu até me orgulho, tá? Foi dado pelo Dr. Eduardo, que Deus o tem em bom lugar, ele e Thales. Eu tenho um título de cidadão macaense dado por ele. E eu me sinto hoje macaense, tá? Hoje eu me sinto macaense e não me vejo fora de Macaé mais. Vamos fazer uma pergunta provocativa. Problema nenhum. Mas, ok, adoro Macaé, Macaé é ótimo. Edson Chiquini chegou na cidade, estabeleceu, comerciante de sucesso, mas resolveu ser político. É porque não estava tão bom assim, né? Você percebeu que poderia colaborar para melhorar ainda mais a cidade. Foi isso que aconteceu? Ou qual foi o motivo que te levou para a política? Bruno, eu em 2012 eu vim candidato. Um amigo meu me convidou para mim vir candidato para ajudar ele numa legenda. Eu sem fazer campanha política, sem fazer, só com os amigos, pedindo a um, a outro, a um funcionário meu, eu tive 399 votos. Se eu tivesse, vamos dizer, apertado o cinto, eu estaria eleito com 800 votos. Eleito. Eu não apertei o cinto. Eu poderia ter triplicado meus votos se eu tivesse trabalhado mesmo, andado, caminhado, pedisse, tivesse feito campanha de verdade, eu teria 1.200 votos. Eu gostei do que eu vi. E aí em 2016 eu não vim, ajudei o doutor Eduardo. Falei assim, eu vou aprender agora. Antes de eu quero aprender com quem sabe. O doutor Eduardo era um expert, inteligentíssimo na área política. Aí eu fui aprender com o doutor Eduardo. Em 2016 ajudei ele, aprendi, em 2020 eu vim candidato. Então eu comecei a me preparar em 2016. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas às vezes a gente não está preparado para aquilo. Às vezes a gente pede uma coisa a Deus, Deus não dá pra gente. A gente pede tanto a Deus, aí ele vai te dar. Só que às vezes você não está preparado para aquilo ali. Verdade. Aí às vezes você não está preparado para receber aquela bênção. E o que eu fiz? Eu fui me preparar para receber essa bênção. Então, hoje eu sou vereador e a vereança, ela te abre várias portas. Ela te abre as portas para você fazer política, às vezes a política do bem. Eu faço a política do bem. Você não viu eu atacar ninguém, eu falar mal de ninguém, nada. Eu vou fazer a política do bem para as pessoas. Eu penso o seguinte, eu saí de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, eu consegui vencer através da educação, estudando, trabalhando. E eu acho que nós podemos fazer isso pelas pessoas. Dar uma qualidade de vida melhor, dar uma educação melhor, fazer com que o nosso município ofereça uma qualidade de vida, uma educação, uma saúde melhor. Eu penso nisso. Então é nisso que eu, Edson, acredito. Então hoje eu estou na política para fazer o bem para as pessoas, para fazer o melhor para as pessoas. Não para fazer nenhuma politicagem, nada disso. Então esse sou eu, Edson Chiquini. Esse
foi um dos motivos que me fez entrar na política. Porque eu vou falar mais uma vez, o salário do político não é grande coisa pra cá, não. Ah, vão me criticar, vão falar, podem insinuar o que quiserem. O salário do político bruto, 10 mil e poucos reais. Um salário de líquido, 7 mil e poucos. De vereador de Macaé hoje. De vereador. Se eu for trabalhar minha empresa, se eu for trabalhar, eu vou ganhar bem mais. Eu tenho certeza disso. Mas às vezes a gente precisa se doar um pouquinho para as pessoas. Às vezes a gente precisa doar um pouquinho do nosso tempo, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria para as pessoas. Então, por isso que eu digo para você que eu não sou vereador do bairro, de nenhum lugar. Eu sou vereador do município. Eu vou a todos os lugares, todos os bairros. Tu quer ver uma outra coisa? Minha verba impositiva, eu mandei fazer uma área de lazer dentro da Nova Esperança. Foi feito um campo onde era uma região escura, de escuridão, de às vezes as pessoas faziam coisas que não devia, essa coisa toda. Hoje você vai lá, uma área de lazer, onde você vê as crianças brincarem, você vê as famílias passearem, jogar bola, com quiosque, com tudo. Então, é isso que eu acredito que a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, por isso que hoje eu acredito muito no prefeito Elbert, que ele está conseguindo transformar a vida das pessoas. Você falou sobre o salário, né? Que não, você falou que não é grandes coisas, mas com toda essa carga que vocês têm, né? Dos vereadores, de toda a cobrança da população, todo esse trabalho, vale a pena? Vale a pena se você for fazer o bem para as pessoas. Você fazer o bem sem olhar quem. Então vale a pena. Vale a pena quando você entra no supermercado, igual eu entrei esses dias, e uma senhora veio me agradecer pela lei do canabidiol, que eu fui o autor da lei do canabidiol. Veio me agradecer pela lei. Isso vale a pena. Vale a pena quando eu vou dentro da Nova Esperança, eu vejo as famílias andando lá nessa área de lazer, que é onde eu mandei uma verba impositiva. Vale a pena quando eu for no Barreto, que finalizar a obra lá, e eu falar assim, as pessoas me agradecerem. Isso vale a pena. Então vale a pena isso, você fazer esse bem para as pessoas. Então não é pelo valor, pelo dinheiro em si. Às vezes é pelo que você pode produzir para as pessoas. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente se doa um pouco para as pessoas, a gente tem esse olhar para ajudar as pessoas, essas coisas que a gente faz vale a pena. Edson, você antecipou o tema, que era o Desculpa. Eu canabidiol. ia perguntar, eu Não estava tem, vamos esperando conversar. ele terminar de Vamos falar para explicar conversar. melhor É porque sobre você desculpa, é que a gente, o papo tá tão descontraído. Não, mas é assim que flui que mesmo. descontraído, a gente vai fluindo, eu vou falar de uma Isso. coisa. Vai ser bom de de repente, resposta, né? Não, eu adoro. Eu Maravilhoso. gosto disso, porque o papo tem que ser realmente assim. de repente a descontraído. gente vai estar num tema, daqui a pouco a gente volta nesse mesmo tema. Eu já e tenho a coisa gente- para perguntar que você falou lá no início. Então, da primeira resposta. Mas Então, primeiro vamos responde do conversando. canabidiol, que é bem interessante. Eu gostaria de saber mais também. Eu através de uma... Eu não conhecia o canabidiol. Através de uma pessoa chamada Denise, ela tem uma associação Acolher Macaé, que eles fabricam óleo. E eu fui conhecer essa associação, fui conhecer as pessoas que precisam. E comecei a aprender, né? Então, o canabidiol é um remédio. Existe um preconceito natural. Você Mas- enfrentou o preconceito? Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas, sim. Mas, assim, é um remédio onde você atinge o sistema nervoso das pessoas, que você acaba melhorando as pessoas. Pessoa que tem mal de Parkinson, pessoa que tem epilepsia. Eu perdi uma cunhada minha que tinha problema de ataque epilético. Faleceu dormindo, pra você ter uma ideia. Então, quando você faz bem... Eu conheci uma criança que tinha pelo menos umas 300 convulsões por mês. Hoje ela tem 2, 3 por mês. Por causa do óleo. Aí você vai estudar o óleo. É um óleo. É muito caro. Você importar esse óleo, hoje deve estar em torno de R$ 1.400. Então, qual é a família de Macaé, por exemplo, que mora dentro da Nova Holanda, ou um afilhado meu que é autista, que mora no Morro de São Jorge, que eu tenho um afilhado meu que é autista, que eu conheci antes da campanha. Conheço ele há muitos anos, que eu sou padrinho dele.
Aí, ele é autista, precisa. Minha comadre não tem condição de comprar. Só para você ter uma ideia. Então, R$ 1.400 você vai importar. Não tem como. Então, qual é a ideia? A ideia é passar, porque isso está preso, infelizmente, na Câmara Federal, passar na Anvisa, ser aprovado, e as associações poderem fornecer esse óleo por 200, por R$ 150, e o município poder comprar dessas associações e fornecer para as pessoas de graça, como você fornece o remédio, como fornece. Então, por isso a lei do canabidiol, para que o prefeito possa doar e dar para essas pessoas. Se não tiver isso, não vai acontecer. Entendeu? Então, eu aprendi vendo. Quando você vê, eu, por exemplo, tenho um afilhado meu, Léo, até queria mandar um abraço para minha comadre, para o meu afilhado Léo, que mora no Morro do São Jorge. Ele é autista, né? E só para você ter uma ideia, nós temos o coração do lado esquerdo, né? Os órgãos dele é todo invertido. É o contrário. Tá lá. A mãe dele tem uma luta danada com ele. Inclusive, na terça-feira teve lá na Câmara, à noite, teve uma sessão do autismo lá. Ela estava lá, ela deu uma palestra, ela falou. E é meu afilhado. Eu sou padrinho dele desde 2010, mais ou menos, 2011. Tem 16 anos hoje. Então, não é por causa da política, é por causa da pessoa. Entendeu? Um desafio pessoal, familiar muito grande. Familiar muito grande. Dela, enorme. E do pai, enorme. Entendeu? Então, eles têm um desafio enorme. Da minha comadre, essa coisa toda. Então, por esse motivo, a lei do canabidiol, por isso, a gente tentar ajudar as pessoas que têm epilepsia, que têm mal de Parkinson, que os autistas, as crianças que têm problema neurológico. Isso ajuda as crianças que ficam muito nervosas, então elas ficam mais calmas. Inclusive, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu vou falar da parte médica, não estou falando da parte política. Inclusive, o ex-prefeito, doutor Luiz, ele prescreve bastante, porque ele é um neuro, ele prescreve bastante canabidiol. Doutora Lívia Lobo, que é uma neuropediatra, prescreve também bastante o canabidiol, esse óleo. Por quê? Porque tem um resultado prático, de fato. As famílias veem isso. Entendeu? Então, muita gente confunde com maconha. Exatamente. As pessoas... Existe ainda um preconceito. Em relação a essa situação. Mas, assim, é uma coisa que a gente faz para olhando o bem das pessoas. Agora, quem usa o mal, aí é um problema dela. Isso não tem nada a ver comigo. Tem um ditado que diz que a diferença da droga do remédio para o veneno é a dosagem. É a dosagem, é isso aí. Entendeu? A sua carreira, Chiquinho, ela tem política, ela tem alguns desafios que você já encontrou em tão pouco tempo de mandato. Bastante. Entre tantos, eu nem vou entrar no desafio agora, mas eu separei um projeto muito bonito seu. Eu queria que você comentasse, explicasse um pouco mais, que não deixou de gerar polêmica do mesmo jeito, que é o Nutriafro. O Nutriafro. Nós, aqui em Macaé, às vezes as pessoas, eu acho até que o município teria que ensinar isso nas escolas. Macaé foi, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro maior quilombo que teve no Brasil. Carucango. Nós tivemos aqui ali na Serra, né? Um dos maiores quilombos do Brasil, onde salvaram as pessoas. Então, o que é o Nutriafro? É a alimentação que as pessoas usavam antigamente. É ensinar as crianças a essa alimentação, entendeu? É a gente poder levar para as pessoas e ensinar as pessoas, por exemplo, comer um aipim, comer uma batata doce, comer um inhame, uma banana cozida, algumas coisas que é natural, é da terra. Isso uma vez por mês. A gente poder levar isso, levar uma cultura dos nossos ancestrais para poder ensinar o Nutriafro. Então, que a gente não pode esquecer, né, da onde nós viemos e da onde nós estamos. Então, Macaé foi muito importante
por essa luta quilombola. Então, eu acho que nós deveríamos também ensinar nas escolas, os professores de história, informar as crianças, informar os jovens, que nós fomos uma das cidades onde tivemos essa luta, né? E que acolhemos, e é lei. E acolhemos muita gente, os escravos que vieram para cá. Então, acho que isso é importante. Entendeu? Então, o Nutriafo, e dar uma qualidade de vida para as crianças, porque hoje as crianças querem comer o quê? Fritura, batata frita, hambúrguer, Até pão. Mas isso para nossa saúde não é bom. Não é bom. Não façam isso, crianças. Entendeu? Então, acho que uma vez por mês a gente oferecer o Nutriafo, acho que é importante. E infelizmente, eu acho que, não sei se você vai me perguntar, mas eu vou me antecipar, Bruno. Sem problemas. Eu também botei um projeto de lei, só que infelizmente não foi aprovado. Foi aprovado pela Câmara, mas não foi sancionado pelo prefeito. O prefeito vetou, né? Nada contra o prefeito, mas isso existe uma coisa que a gente às vezes não pode criar despesa para o legislativo, né? Então nós, como somos vereadores, aí tem leis que tem que vir do executivo para o legislativo, que era todas as obras novas que nós tivéssemos no município, nós temos uma captação de energia solar, todas as obras, e captação de água de chuva, um reaproveitamento. Por quê? Porque nós poderíamos ser uma cidade altamente sustentável, ecologicamente correta, entendeu? Então, já que nós somos uma cidade da energia, por que não todas as repartições públicas, não as velhas, porque as que novas que forem construídas, quando você fosse fazer um projeto, você já fazer um projeto já com energia solar, com água, reaproveitamento de água de chuva, tudo isso. Hoje o município gasta mais ou menos uns 4 milhões de reais por mês de energia solar. Nós passaríamos a gastar 300, 400 mil por mês de energia solar. E esse dinheiro nós poderíamos aproveitar uma outra situação. Então, a ideia foi tão boa que eu levei, só que infelizmente não passou, que o presidente da Câmara foi lá e fez uma usina de energia solar na Câmara. Quem levou essa ideia? A Câmara Municipal tem uma energia, uma usina de energia solar? Tem energia solar. Quando você for lá, eu vou te levar, vou te apresentar. O telhado tem todas as placas e o estacionamento é uma placa. É um aproveitamento. Mas no telhado também tem. Então, aproveita. Então, toda a energia solar que nós temos é aproveitada para a Câmara e para o museu. É um projeto seu? É um projeto meu. Porque, Bruno, a gente tem que construir uma cidade futurista. A gente não pode construir ruas estreitas. Nós não podemos construir coisas que lá na frente vai ter que refazer. Nós temos que construir uma cidade futurista. Nós temos que ter olho para o futuro. Macaé é uma cidade que vai crescer. Macaé tem um estudo que ela, em 2030, ela pode dobrar o número da população, de pessoas. É muita gente chegando. É a desapropriação das pessoas da W30 do Lago Mal, onde vai passar a Rota 5 do Gás. Que vai passar uma nova tubulação lá, que as pessoas vão ter que sair e tem que indenizar as pessoas corretamente. Eu estou falando indenizar corretamente. Indenizar verdadeiramente. Isso é uma briga do vereador Amaro, do vereador Ronde, do vereador Edson. Que nós estamos brigando para aquelas pessoas ali. Por quê? Não é você chegar ali e tirar as pessoas. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas não fazer igual fizeram no passado. Pegar as pessoas, tirar do local, botar no Bosque Azul, né? E te dar um carnê para você pagar no banco. A R$80. Mas você indenizou essa pessoa? Se você tirou ela de um local, você levou para um outro local e você deu um carnê para ela pagar. Então ela está pagando por aquele modo. Você não indenizou. Você não indenizou as pessoas. É um erro. Cometeram um erro. Então tá errado isso. Então hoje é uma briga minha, lá na W30, que tem que indenizar as pessoas corretamente. Tivemos uma discussão no dia que a empresa que está fazendo o levantamento lá, que vai indenizar as pessoas no W30,
tive uma discussão com uma advogada da Secretaria de Habitação sobre essa situação. E aí ela falou, não, que nós, como é que diz? Nós indenizamos, levamos as pessoas. Eu falei, não, vocês cometeram um erro. Na minha visão, foi um crime. Você tirou as pessoas, mas no final você deu um carnê para a pessoa pagar o apartamento. Tá errado isso. Então hoje tem que indenizar as pessoas, tem que pagar. Eu não estava em 2016, 2017, não sei quando foi. Mas hoje eu digo para você, se isso for acontecer, eu não vou deixar. Até dia 31 de dezembro, que eu digo uma coisa, nós não somos vereador. Eu não sou vereador. Eu estou vereador. Eu tenho uma data de validade. Dia 31 de dezembro vence. Se eu não conseguir renovar em outubro essa data de validade, eu deixo de ser, então eu estou vereador. É diferente de um médico, é diferente de um advogado, que você é médico, você é advogado. Vereador político não é. Entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia de uma das coisas. Então, eu acho que a gente tem que construir uma cidade futurista. Por que a gente tem que construir uma cidade futurista? Porque a gente tem que olhar para frente, olhar para o melhor, olhar para o futuro, para as pessoas. Entendeu? Então, quando a gente for construir coisas que vai durar, não coisas que daqui a pouco a gente tem que mexer de novo. Eu ia fazer uma pergunta, assim, mas ele já respondeu todas que você ia fazer, né? Entendi. Isso que é bom, tá vendo? Quando vai fluindo o papo. Aí deixa eu te perguntar, Edson, sobre a sua recente filiação à cidadania. Quais são as suas expectativas para esse novo partido? Ganhar a eleição. Óbvio, né? A minha expectativa é trabalhar. E lá na frente, se o Papai do Céu me abençoar, eu sair vitorioso. Vou fazer a minha política de casa a casa, gente a gente, pessoa a pessoa, visitando as famílias. Enquanto pastor, estar vereador. Legal. Muito bom. Eu queria até perguntar para o Marcelo, que está, não sei se está estreando em podcast, Menezes. É o primeiro podcast? É o primeiro. As pernas estão tremendo aqui. Ainda bem que as pernas estão embaixo da mesa. Está embaixo, ninguém está vendo. É isso aí. Mas é com sinceridade, com verdade que a gente responde e eu tenho certeza que vai ser a contento. Eu queria conhecer um pouquinho mais da história do Menezes. Policial militar, não é isso? Sim, entrei na corporação em 1998. Faço 26 anos esse ano, quer dizer, já fiz, né? 26 anos. E desde 2001 na cidade de Macaé. Então, quando a gente fala de Macaé, eu conheci Macaé muito atrás ainda. Eu lembro que o ônibus aqui acabava às 11 horas da noite. Isso em 2001? Em 2001. Então, quer dizer, a gente viu evoluindo essa cidade. E também, junto também, a criminalidade. Então, a gente conhece bem. Tem lugares aqui que a gente conhece que eu tenho certeza que muitas pessoas nem imaginam que existe na cidade de Macaé, mas existe. Então a gente conhece bem a cidade. Não só a parte bonita, que é os Cavaleiros, a Lagoa, a Praia do Pecado, mas conhecemos também a parte também mais humilde. Que a gente está vendo a mudança. Nós hoje estamos vendo uma mudança, estamos falando disso aqui agora antes de entrar no ar. A mudança que tem sido feita nesses locais. E que o vereador falou aqui da importância dessa mudança desse local, da infraestrutura, para que possamos ter uma cidade melhor a cada dia, evoluindo. Menezes, é um desafio para a segurança pública essas desigualdades sociais? O agente ali da segurança pública, a experiência que você tem de quase 30 anos, conseguir atender a todos de forma igual, é um grande desafio? É um dos maiores desafios, né? Porque são cabeças diferentes, culturas diferentes, mesmo estando no mesmo município. E o policial, ele lidar com tudo isso, né? Uma hora ele está aqui na Aroeira, outra hora ele está lá no Cavaleiro, uma hora ele está lá no Botafogo. Então, e é num dia de 24 horas de serviço. Então, é bem desafiador, mas também é muito prazeroso. Eu lembro que uma das operações aí que tivemos, a gente vê a população de bem, né? Uma senhora, isso não me sai da minha cabeça. A gente entramos numa operação e a gente fez a operação que tinha que fazer,
fizemos o que tinha que ter feito e estávamos indo embora. A senhora falou assim, poxa, eles já vão embora. Então, aquilo ali Desejava a presença. desejava a presença mais permanente. Agora, eu vou aproveitar. Eu não sou entrevistador, mas vou fazer uma pergunta para o meu colega aqui. Perfeito. Fica à vontade. Porque é engraçado que você tocou num assunto, em questão de segurança dentro das comunidades, sobre políticas públicas. Eu estava vendo um filme ainda ontem, inclusive um filme que tinha ação policial. E num trecho do filme falava-se, os policiais entre si conversando, falavam justamente isso. Senão, por que não melhora, às vezes, a situação dentro da comunidade? E queria perguntar a você, Benesse, se o que falta dentro da comunidade realmente são políticas públicas dentro da comunidade para poder, de repente, tirar o jovem da criminalidade, dessas coisas todas. Porque eu penso que, quando eu vi o filme, eu já vi vários filmes, não só esse, eu penso que o policial também sente essa dificuldade. Porque eu acho que políticas públicas dentro da comunidade ia colaborar muito com a segurança pública. Eu vou completar a sua pergunta, vereador. Naquela situação que é até muito comum nos simpósios de segurança pública, onde o policial ele é cliente do próprio serviço também. Sim, é óbvio. A gente tem uma dificuldade, porque quando a gente opera nessas comunidades, a gente vê só o poder do policial. E ali a pessoa que mora ali, o trabalhador, o poder público que ele vê primeiro é a polícia. E a gente tem que começar a mudar isso. Ela tem que ver ali no local dela ali, área de lazer, um curso, uma coisa para o jovem se ocupar, uma quadra de esporte, com professores para dar aulas de capoeira, de futebol, de vôlei. Isso tudo ajuda no serviço. No final, o policial vai ser o quê? O amigo. O policial vai ser o mais um da comunidade, porque o policial também sai dali. O policial também sai do meio. Então a grande dificuldade é que as pessoas que moram nessas áreas um pouco mais humildes, o único poder público que vê é a polícia. E está completamente errado. Está completamente errado. A gente tinha que inverter esses papéis. E parece que está começando, né? Começando. Locais que era de invasão, hoje eu tive, hoje 2 semanas atrás, eu tive na casa de um cunhado meu, que é morador aqui da Barra, muitos anos, nascido e criado. E eu olhei, fui na casa dele e eu olhei, poxa, ali agora é uma praça. Tem uma academia, tem uma quadra de esporte. Tudo é segurança pública. E isso ajuda na segurança pública. Um lugar com iluminação, que anos atrás era tudo escuro, era um pântano, era caminho, rota de fuga. E agora o desafio de trazer isso para o município, um órgão de segurança municipal, a Guarda Municipal. Tem diferença? Tem diferença porque nós estamos num processo de evolução da segurança pública. Nós temos que enxergar o guarda municipal como um agente de segurança pública também. Porque é essas divisões que têm atrapalhado a evolução da segurança pública. Eu não vou fazer isso aqui porque é competência do governo federal. Eu não vou fazer isso aqui porque é competência do Estado. Eu não vou fazer isso aqui porque é competência do governo municipal. Então, essas etapas que estamos começando a quebrar essas barreiras agora, é que vai facilitar ter uma segurança pública melhor. Porque o guarda municipal, o policial militar, o policial civil, o policial federal, são todos policiais. O policial penal é todos policiais. Então essa divisão é o que atrapalha a evolução na segurança pública. Então quando a gente começar a quebrar esses paradigmas, aí sim, nós vamos ter uma segurança pública por um todo. Boa. O vereador Luiz Matos, você quase pegou o microfone e fez uma pergunta, eu achei maravilhoso que você tem um podcast, né? Eu não achei tão maravilhoso assim, não, porque eu fiquei preocupado. Quase roubou meu emprego. A gente vai perder. Eu acho melhor cortar essa parte aí, porque eu vou Negativo. perder o emprego. Mas você apresenta um podcast também, então, mudando assim, desse lado de política, você gosta de apresentar? Você achou esse outro lado seu, assim, que você não sabia? A gente descobriu esse lado na igreja, porque na igreja a gente já fez e ainda faz programa de rádio e TV. Eu gosto mais de rádio. Eu não me vejo bem no vídeo, não.
Agora na rádio, se você me der um programa de rádio, eu faço um programa de rádio de 5 horas, se você deixar. Já trabalhou em rádio? Já. Já com essa voz. Ajuda? Ajuda. Na época, em 2006, eu fazia um programa de... Tem uma reunião na igreja que chama Terapia do Amor, e eu fazia esse programa. Mas era muito legal, era muito legal. A missão está além de pastor. Unir casais. Exatamente. Função de cupido. É multifacetado, já tem tudo, vai roubar E era um programa que eu fazia de meia-noite às 2 da manhã. E na época, no horário, era o programa que tinha maior audiência aqui em Macaé. Rádio? 103.5. Aqui de Macaé. É aqui de Macaé. Caramba. Acho que eu não ouvi porque é muito tarde pra mim. Pra mim também. Eu durmo muito tarde, eu durmo cedo. E ao vivo, detalhe, ao vivo, nunca gravado, ao vivo. Então você sempre gostou de estar assim, de se comunicar com o público? Sim. É o seu primeiro mandato, vereador. Sim. Teve dificuldade no primeiro dia na tribuna? Primeiro dia que o senhor pediu a palavra, falou? Como é que foi Deu isso? uma tremida? Deu uma tremida? Não deu? Toda estreia dá. Eu sei que deu. Então eu tô mais tranquilo. Aí, ó, já tá confortável já tô agora. um pouco Que eu mais também confortável. fiquei. Toda estreia tá. Por exemplo, quando eu fui chamado para ser pastor, que eu fui ocupar a minha primeira igreja, que foi lá na ilha de Paquetá, a minha primeira reunião, eu fiquei com aquela apreensão, mas depois a coisa flui, né? Então no primeiro dia lá na Câmara foi. Mas assim, a Câmara, essa legislatura hoje, os vereadores que tem hoje, ela me deixou tão confortável, e todos eles estão confortáveis, que a gente... Ali, quando a gente está numa sessão, a gente está uma, entre aspas, discussão em família para resolver os problemas. Tem muito bate-papo ali, quando um colega está no microfone, vocês conversam bastante. Sim, a gente conversa. E toda a conversa nossa é sobre as pautas que estão ali, que a gente pode ajustar, que a gente pode melhorar, tudo para atender a população. Foram mais de 1.000 votos, né? 1.873 votos. Caramba, deu medo falar, tipo, quando você viu que ganhou a responsabilidade, como que foi? É muito grande. Você está falando ali em nome dessas 1.800, a princípio, mas quando você se torna vereador, aí você vai falar também em nome de 260 mil pessoas que tem na cidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Vereador de todos. Menezes, há pouco tempo, até é uma pauta do vereador, aconteceu a Câmara Itinerante, que é muito bacana e é muito difícil. A Câmara Itinerante é uma iniciativa aqui da Câmara Municipal. É muito difícil você levar o mandato para a rua e ir para um local que você não conhece ou conhece não tão profundamente e ouvir as pessoas frente a frente, as suas reclamações, as suas questões. Como é que foi essa experiência para você, Menezes, lá na Câmara, na Vila... Vale das Palmeiras. Então, algo surpreendente, né? Porque é algo novo, que a população está perto ali do poder público, né? Estava ali o presidente da Câmara, estavam outros vereadores, outros secretários. Então ali a pessoa, a gente viu ali as reclamações das pessoas, as solicitações das pessoas, e a gente vê a seriedade, né? E a importância, porque se isso se espalhasse para o país todo, pô, seria uma maravilha. Então, Macaé está de parabéns. Nós tivemos lá, né? E ali teve todo aquele aparato, ambulância, a Guarda Municipal estava presente, o policial militar no setor, representando o 32º Batalhão, o PROES também, e o policial que vem tirar o serviço aqui, que era de outra cidade, falou que nunca tinha visto aquilo. Cara, que legal, que iniciativa bacana. A população frente a frente com o vereador, que ela votou, ou que ela não votou, mas que está ali representando ela. Sim. Então, é algo surpreendente, uma coisa que podia se espalhar, né? Porque é algo inovador e muito bom. A população se sente importante ali naquele dia. Mas para o servidor público é um grande desafio. Nós que já estamos servindo há mais de 26 anos e agora nesse novo desafio, a gente vai continuar fazendo o que a gente aprendeu a fazer, servir. Eu chamo de pastor, mas é o nosso pastor vereador. Ele aprendeu a servir desde lá do começo,
porque é servindo. E agora aumentou a responsabilidade como vereador. E a nossa também, não mudou. A gente vai continuar servindo, só aumentou a nossa responsabilidade. Mas vamos continuar com a essência, que é servir. Vereador, a sua Câmara Itinerante, a Câmara Itinerante da Câmara Municipal foi um pedido seu. Foi. Do Vale das Palmeiras. Das Palmeiras também. Você colocou o Vale das Palmeiras no mapa de Macaé de novo? A gente tem que colocar Macaé toda no mapa. Macaé é um todo, não é um bairro, né? Então, porque, como eu ouvi, porque lá é um bairro nobre, que mora pessoas que têm condições, e porque a pessoa tem condição, não vai ter o poder público agindo, né? Eu ouvi isso também numa ocasião, quando eu fui no Mirante da Lagoa. Eu ouvi de uma pessoa que lá, eu fui visitar uma escola lá, que estava com problema de infraestrutura, inclusive. Mas lá é o Mirante da Lagoa, e daí? Só porque é o Mirante da Lagoa, que supõe-se que as pessoas que moram lá têm condições, o poder público não pode agir lá? Então, assim, a gente fez o requerimento. Como eu falo, a nossa Câmara hoje é uma Câmara sensacional, que foi uma aprovação unânime, e nós podemos estar lá atendendo aquela população, ouvindo. E você esteve presente lá, você viu. O Cíndio também estava lá, viu o quanto que aquelas pessoas precisam da ação do poder público, que parece até coisas simples. Como, por exemplo, eu não sei se você observou lá, pessoas que vão para lá, porque lá é um loteamento, as pessoas têm ainda terrenos que estão para construir, as pessoas vão para lá e abandonam animais lá. Sim. Né? Sim. Tem carência de ronda policial, tem carência de transporte com mais assiduidade, mais acesso, inclusive. Parece que é uma linha de ônibus só, ou duas que circulam lá e demora muito. Energia elétrica, esgoto, o pessoal da BRK esteve lá. Então você vê que por mais que as pessoas tenham alguma condição por morar lá, falta o poder público, a ação do poder público no local, senão, ainda que a pessoa more lá, o lugar é bom, é tranquilo e tal, é afastado do centro, mas tem que ter ação do poder público, senão vira bagunça, né? Sim, sim. Eu estive lá, o Bruno estava também, né? Uhum. E eu vi muito isso, como o senhor falou. Porque o pessoal lá tem dinheiro daquele lado, mas não está funcionando muita coisa básica lá que não está funcionando. Eu vi de perto as reclamações dos moradores, enfim, pessoal da associação dos moradores também, coisa básica, um ônibus que não passa no horário, tudo mais, mas com a Câmara Itinerante lá... Um detalhe que me chamou a atenção lá, um pedido, não sei se vocês prestaram atenção, vamos lá, o pessoal tem condição, então supõe-se que todo mundo ali tem plano de saúde. Pediram ali um posto de saúde. Sim. A população pediu. A população pediu, então assim, não é a questão de vamos fazer para aparecer, para tomar aquele bairro e tal, botar no mapa. É questão de atender a população num todo. Foi uma solicitação que eles fizeram ao nosso mandato e nós então fizemos a solicitação. E qualquer bairro que fizer solicitação ao nosso mandato, nós vamos solicitar para que isso aconteça. Bom, eu estava pesquisando para fazer as perguntas para vocês. Aí eu fui ali no SAPL, coloquei projetos de lei do Legislativo, autor vereador Luiz Matos. Apareceu tantos que eu tive dificuldade de fazer uma lista de perguntas. Eu vou falar uma coisa para você. Segundo os nossos assessores, segundo a nossa assessora jurídica, nós somos o vereador mais propositivo da Câmara hoje. Olha. Não sei se ela tem esses números concretos para afirmar isso, mas é o que ela afirmou. A gente procura trabalhar um pouquinho. Vou fazer uma pergunta, então, em cima dos mais projetos de lei, mais recentes projetos de lei do senhor. Eu queria o comentário do Menezes, porque tem tudo a ver. A instalação dos totens de segurança nos terminais rodoviários e nos pontos de ônibus. Primeiro, explico o que é totem. Tô com ele aqui aberto. E como é que isso funcionaria? E depois eu queria o comentário. Nos pontos de ônibus e nos terminais. Isso me interessa. Fala no ônibus. Então, esses totens aquelas estruturas de pé que vão ter uma espécie de um botão de emergência. Isso funciona muito bem aonde? Na Argentina. Na Argentina, se você for na Argentina, nos pontos de ônibus tem esses totens, esses botões. Quando uma pessoa está ali esperando o coletivo e ela percebe qualquer tipo
de ameaça de furto, de assalto, então ela aciona, logo tem uma viatura mais próxima ali, chega ali para a ronda para inibir o meliante. É mais ou menos isso. Então, assim, eu creio que é um mecanismo para trazer mais segurança à população que anda de coletivo, porque a gente sabe, principalmente no Brasil, a gente sabe, né? Até, não só no caso de, por exemplo, de furto, assalto, por exemplo, de abuso contra a mulher. A mulher percebe que tem um sujeito importunando ela ali, né? Como a gente tem visto muito aqui em Macaé, inclusive. Ela aperta ali, aciona o botão, vem lá a viatura e ela fala, ó, tô sendo importunada por esse sujeito aqui, tal. Então, aquele cara vai tomar um corretivo, ou vai ser detido, ou a polícia ou a ordem pública vai mandar se retirar. Tudo isso para trazer segurança para a população, pensando também na segurança das mulheres. E isso vai te dar trabalho. Mas é um trabalho iniciativo bom. Por quê? Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E por que não usar na segurança? Né? Isso aí, começando nos pontos de ônibus e começando nos terminais centrais, mas pode se estender ponto de táxi, praça pública. Então, é uma iniciativa que vamos usar a tecnologia para isso. Eu vou pegar um gancho aqui. A gente mal chegou, eu já tinha comentado com o Bruno aqui. Eu pensei numa ideia que Macaé hoje é o centro turístico dos grandes eventos. Nós tivemos um carnaval bastante cheio, nós tivemos uma virada do ano com bastante pessoas turísticas. Então Macaé está se tornando rota das pessoas que querem vir passar o Réveillon na cidade, passar o carnaval. Tivemos em dezembro o Natal Mágico ali, muitas pessoas. Então eu pensei assim, poxa, vamos usar a tecnologia. Por que nós não podemos estar patrulhando isso aqui com drones nos grandes eventos? Porque é a modernidade. A gente tem que estar trazendo essas tecnologias também para a segurança e a gente vai inibindo. Você, naquele palco lá do carnaval, um drone ali, isso pode até ajudar de dia com afogamento. Porque a visão do drone é muito maior do que o do salva-vidas que está ali na torre. Ainda que ele use um binóculo. Né? Ainda que use um binóculo. O movimento das ondas encobre das ondas. Então a gente tem esse projeto aí, a gente estudando isso aí já, de começar nos grandes eventos ali, né? O policiamento com os drones. Já né? é um projeto para sua gestão na ordem pública? Tô querendo fazer, já dar esse start aí. Já está deixando isso registrado aqui. Aí, gente. Tá vendo? Primeira mão. Primeira Tá mão. Nós vamos Legal. conversar com as pessoas técnicas, com as pessoas, né, instruídas do assunto. E eu já descobri que nós temos guardas municipais já com curso que podem operar o drone. Então, já começamos já buscando ali dentro da própria guarda municipal os agentes de segurança que já têm esse curso de operação de drone. Então já vai nos facilitar. E a gente colocar em teste para colocar o projeto à frente. Não, eu acho isso maravilhoso. Isso muito bom, porque nessa questão de drone mesmo, em grandes festas, assim, né? Vamos supor carnaval, que seja no novo, aconteceu um assalto, alguma coisa, o drone vai conseguir captar tudo, passar todas as informações, né? Eu acho isso muito legal. A ideia nossa é que ele ocupe o espaço que o agente de segurança pública ali não consegue visualizar, né? E ter um canal direto com uma base ali, ou com o GAOP, ou com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, até mesmo com a ambulância, uma pessoa que passou mal, por que não? Verdade. Então, isso vai nos facilitar. Trazer uma resposta mais rápida. Resposta mais rápida para a população. Mais verdade. instantânea. Perfeito, isso mesmo. Luiz Marta, segurança pública se faz com tecnologia? Claro que se faz. Hoje em dia, mais do que nunca. Se a gente não usar a tecnologia em favor da segurança, a gente vai ficar atrasado. Então a gente precisa usar a tecnologia. Por isso, esse projeto de lei. Né? Eu vou até aproveitar, já que ele falou dos eventos aí, mandar um abraço para o nosso amigo secretário Léo Antes, que tem feito um trabalho extraordinário. Quero já anunciar que semana que vem, dia 26 e 27, tem uma adoração ali, provavelmente na Praça da Embetiba. Sexta-feira.
Segunda edição, se não me segunda engano. edição. Maravilhoso. Já na sexta-feira vai abrir com chave de ouro com o Fernandinho. Olha que showzaço. Ser showzaço. Uau. Se prepara, Menezes. Não, Trabalho estamos vai ter. aí. Então, assim, É, a já gente. prepara o drone. E tem assim um certo. Não gosto de usar essa palavra, mas orgulho de ter feito a lei que torna o turismo essencial na cidade de Macaé. Uma lei de nossa. Já que tu falou que eu tenho tanta coisa. Sim. É uma lei de nossa autoria. Tornamos uma conversa, um bate-papo com o secretário Léo Andes. A gente fez o projeto de lei, foi aprovado, foi sancionado, e a gente vai ter turismo aí. E a gente fica maravilhado quando a gente passa ali perto ali da Unimed ali, a gente vê aquele comboio de ônibus de turista ali, tipo, poxa, a cidade tá... Sim, teve um tempo que não tinha, Não né? tinha, não Tava tinha, no- não tinha. O pessoal só vinha pra trabalhar e malmente. A cidade tinha Eu um achava- rótulo, né? É, Só, né? ah, Ah, tem cidade do Macaé, petróleo. Macaé eu- não tem nada, já ouvi Eu dizer. achava, É. ô Cindy, eu achava um absurdo as pessoas de Macaé saírem daqui para ir para Búzios, para Arraial do Cabo, Cabo Frio, e Macaé com a Praia dos Cavaleiros, do Pecado, com tantas cachoeiras lindas aí na nossa serra, não tinha turismo. Eu falei, não, isso está errado. E assim, a gente vem, o prefeito Elbert aí investindo em tudo, agora tem ali a Orla do Bar do Coco, É. e É, ficou lindo. daqui a pouco vai vir a Orla do Lagomar. Olha, a gente Preciso dessa orla. Eu preciso dessa Sim. orla. É do Lagomar. vai ter. Sou Vai do ter, Lagomar e eu vai ter, preciso vai ter. dessa orla. Mandar um abraço pro meu querido amigo, vereador Amaro Luiz, que também Amaro. está lutando muito Veio por aqui, isso. Esteve aqui com a gente inclusive, também. Está falou lutando sobre muito. isso também. Está Eu lutando muito. preciso E dessa ele orla. pode contar comigo que eu estou aqui para somar com ele para que essa orla saia. Mas são tantas pautas, vereador, que eu queria trazer agora para uma pauta das mulheres. Porque também que não falta indicação em projetos de lei de sua autoria sobre as mulheres. Qual o que se consegue destacar? Eu tenho uns 4 aqui. Mas eu queria que o senhor destacasse um deles para a gente destacar. Qual que você achou mais importante, o que deu melhores resultados? Olha, ô Bruno, para mim todos eles são importantes. Quando se trata de segurança da mulher, todos eles são importantes. Por exemplo, nós temos a lei da Semana Municipal, Lei Maria da Penha, nas escolas, Sim. que é o quê? A gente já pegar a criança, o adolescente, e ensiná-los. Isso é uma prevenção de que, como a mamãe falava, em mulher não se bate nem com uma flor. De jeito nenhum. Né? Então você já vai treinando as meninas e também os jovens, adolescentes, os meninos, para que zero violência contra a mulher. Agora, uma outra que a gente fez foi da defesa pessoal da mulher. A prefeitura dá curso de defesa pessoal para a mulher. A gente não quer que a mulher entre em embate com ninguém, mas tem uma hora que ela precisa se defender. Eu achei legal porque naquelas invasões nas escolas, que estavam entrando o pessoal assassinando crianças na escola, eu vi uma monitora dar uma gravata no rapaz, agressor, né? no agressor. Não machucou, desarmou ele. Por Que quê? era um rapaz, um jovem? Era um jovem. Por quê? Porque ela sabia técnica de defesa pessoal. Então é importante para a mulher, sim. Hoje é importante para a mulher ela saber algum tipo de técnica de defesa pessoal para ela poder se defender, principalmente, é claro que ela não vai entrar em confronto com ninguém armado, mas principalmente desses casos de importunação sexual nas ruas, nos coletivos. A mulher tem que aprender a Se defender. a se defender. Menezes, na Guarda Municipal, na Ordem Pública, tem o grupamento Maria da Penha. Eu queria a sua opinião sobre esse tipo de trabalho, a sua experiência. Como é que você enxerga esse grupamento na Ordem Pública? Então, é um trabalho de suma importância, né? A gente, né, tivemos lá há 2 semanas, né, conversando, mandar um abraço aqui para nossa coordenadora lá, Laila, que toca aquilo lá com a melhor competência. Veste a camisa Com carinho. Ela pega todos os casos com muito cuidado, com muito carinho. E tá aí, o trabalho tá aí. Porque se tivesse o trabalho, mas não tivesse aparecendo, ou tivesse errado, estaríamos, né, aqui com outro tipo de debate. Mas é um trabalho com excelência, nós precisamos ampliar. Chegamos lá, temos aqui uma solicitação do nosso vereador para estender para a Serra. Nós já estamos em estudo lá para Criar um grupo da Maria da Penha, um posto da Maria da Penha na região serrana. Importantíssimo. Porque hoje
ela tem que sair de lá e vir na sede aqui, que é na Ibitiba. Então chegou já o ofício lá, comunicar ao senhor que já chegou o ofício lá na Secretaria de Ordem Pública solicitando um posto avançado da Patrulha Maria da Penha na região serrana. Isso comuna no quê? No bom serviço prestado que a Maria da Penha vem fazendo. Porque se não tivesse fazendo, com certeza ninguém queria lá. Estaria pedindo, né? Não estaria pedindo. Por que pede? Porque tem confiança no trabalho, tem confiança no atendimento, porque há pouco nós estivemos conversando lá com a coordenadora, ela falou que, poxa, tem casos e casos lá que é complicadíssimo, e ela pega com todo carinho, atenção, e a pessoa se sente confiante. Porque quando você chega num lugar, principalmente num lugar público, que não é bem tratado, você não volta. Você não volta nem quando você é cliente pagando, imagine, num poder público. Então, a pessoa se sente segura, se sente acolhida, e ali isso vai se espalhando, naturalmente, vai se espalhando. Poxa, eu fui num lugar que eu fui bem tratado, eu fui num lugar que eu fui bem atendido, lá vai resolver o seu problema. Então, isso está se expandindo. Estamos com o ofício lá, já vamos subir semana que vem para ver um local, né? E vamos estender. E a ideia é abranger mais, porque o serviço é de qualidade. Nossa política vai continuar e vai ser incentivada. Vai continuar, porque é preocupação não só do nosso gestor, né? Como também toda a Câmara. Isso, com certeza. É todo um conjunto de poderes que estão com esse intuito de ajudar o próximo, de servir bem a população macaense. A gente tirar aquele... Macaé é só para trabalhar, é a cidade do offshore. Não, é do turismo, é da saúde, é da educação. Da segurança. Da segurança. Nós temos índices aí, recordes. De toda a história. Os índices de segurança na cidade de Macaé, isso é muito bom. É o maior da história. Você falou em pau de mulher, eu tenho que mandar um abraço para minha colega, a vereadora Isa Vicente. Já esteve aqui com a gente. Já esteve aqui. E para a nossa secretária da mulher, Sheila. a Sheila, porque também toda a solicitação que vem da coordenadoria da Patrulha Maria da Penha para lá, para um apoio psicológico e tudo mais, sempre nos atende muito bem. Então, beijo, Sheila, beijo, vereadora Isa. E força, né? Porque Força, é uma missão. Não é fácil. Não é fácil. Fácil não. Eu queria falar um pouquinho, vereador, sobre o combate à dengue em Macaé. Que o senhor falasse um pouquinho o que o senhor acha e desse projeto de lei, né, atual que autoriza o Poder Executivo a fornecer repelente. A gente precisa combater, porque, graças a Deus, Macaé, assim, pelo menos até onde eu sei, os números não são alarmantes, mas todo dia quando eu abro o noticiário, tem aumentado muito o número de mortes por dengue no Brasil. Sim. Mas, assim, eu quero mandar até um abraço pro Luan, do Sevas, também, que tem trabalhado bastante. E que coisa interessante, além do repelente, nós fizemos uma indicação que é primordial para o combate à dengue. E já falei com o secretário Rodrigo, está em fase até de aquisição. Nós fizemos uma indicação da compra de um hidrotrator chamado Papaguapé, para que ele faça a limpeza. Nunca ouvi falar que faça a limpeza das gigogas, porque o Luan explicou para a gente que os mosquitos da dengue faz muito ninho debaixo dessas gigogas, que se tornam um verdadeiro criador. Por isso, muito mosquito ali naquela área do aeroporto, ali para aquele lado de lá. Isso, exatamente. Então, o Rodrigo me garantiu que está em fase de aquisição e tal. E se você entrar lá na nossa página, tem lá mostrando como é que esse hidrotrator trabalha, né? E Nós temos em Macaé ele? Não, está em fase de aquisição. Mas assim, na iniciativa privada também não tem. Também não tem. É uma coisa bem inovadora também, né? Que muito pouco pensado. Imagina se todo mundo pensasse, como ele falou na questão da Câmara, todo mundo pensasse, né? A gente ia evitar muita coisa. Mas essa questão do repelente eu acho também muito importante, porque tem muita gente que parece que não, mas às vezes não tem condições nem de comprar um repelente. Verdade. Certeza, isso é certeza. Isso é fato. Faz parte do serviço do setor público ajudar as Sim. pessoas. Tem um outro projeto seu que eu não posso deixar de
de mencionar, que eu acho, não sei se o senhor se antecipou ao que o governo fez, ou se o governo executivo se inspirou, que era o projeto do sono macaense. O senhor estava preocupado com o barulho à noite, na madrugada, e depois vem um projeto de lei do executivo tratando da poluição sonora. Na verdade, esse projeto do executivo, ele já existia. Ele foi reformulado e por isso o meu foi vetado. Porque seriam O meu dois foi projetos vetado. muito parecidos. Muitos parecidos, mas assim, isso advém mesmo de reclamação da população. Porque, por exemplo, eu lembro que eu tive uma reclamação ali da Praia dos Cavaleiros, onde tem um bar lá, de frente para um prédio. E prédio com crianças, prédio com idosos, doentes. E o barulho ia até alta madrugada, num som altíssimo. Por exemplo, lá onde eu moro, do lado, funciona um restaurantezinho que serve até comida japonesa, que anteriormente era um outro tipo de comida que servia, que eles faziam muita bagunça lá, e eu lembro que foi em 2019, o ano que o Flamengo foi campeão da Libertadores e tal, eles fizeram uma bagunça de alta madrugada, fogos, punk alto e tal. A gente teve que acionar a postura e a ordem pública fechou. Porque nem alvará ele tinha para funcionar. Que é um outro problema, né? Então, hoje está funcionando direitinho, o dono a gente conhece, tá tudo bonitinho, tem música ao vivo, mas tudo tudo organizado, tudo direitinho, não agride ninguém, não. Esse projeto do executivo, Menezes, tem um grande reflexo no trabalho da ordem pública. Exatamente. Quando ele for aprovado. Exatamente. Então, o nosso primeiro passo é a gente conscientizar a população dessa nova lei. Né? A gente vai pedir, né? Já vou começar a pedir por aqui, né? Uma campanha de pelo menos uns 90 dias para a gente conscientizar. Vamos colocar a Maquitran, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana também para nos ajudar nessa empreitada, porque vamos ter que trabalhar juntos, né? Juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Para quê? Para que nós possamos primeiro conscientizar, né? O dono do estabelecimento, o camarada que tem um carro com som, né? A gente conscientizar eles que agora existe uma lei que é para todos, né? Da mesma forma que ele tem ali o direito de ouvir o som dele, também aquele senhor lá que dorme lá, né? Com meu avô tinha 87 anos, né? Então, o idoso que gosta de dormir cedo, o recém-nascido, e hoje nós temos, né, bastante pessoas, crianças, né, com autismo, que isso atrapalha muito. Então a gente tem que conscientizar. Poxa, o seu som está muito alto, tá? Você sabia que aqui tem uma família com uma criança com 2024, dando continuidade aos trabalhos. Então, assim, é uma sequência. As coisas estão muito mais além do Rafael e parte de uma política de município. O que me orgulha muito, porque é legado, né? Rafael, eu até tive dificuldade, na hora que eu fui levantar seus projetos de lei, para fazer um resumo e esse programa não ter menos de 4 horas. Porque teríamos muita dificuldade de falar de todos os seus projetos de lei aqui. Até porque eles têm um padrão, eu costumo dizer, muito focados, muito técnicos. São projetos técnicos, que eu pessoalmente gostaria que todas as áreas tivessem um vereador dedicado como você é. Obrigado. Para a sua área. A gente tivesse na educação, na saúde, na segurança, em todos os lugares, com tanta determinação, com tanto foco, certamente a cidade seria muito melhor. Mas você... Diga. É importante dizer que a gente não primou pela quantidade. Acabou sendo uma consequência do que eu chamo de, por iniciativa do Legislativo, criar uma rede de proteção. Essa rede de proteção, as pessoas criticam o quê? Poxa, eu não tenho o que fazer, não tem como proteger, precisa de uma solução. Não vai cair do céu, precisava que a gente pontuasse cada item, realmente fizesse uma lei que garantisse o que é o cão comunitário, como identificá-lo, qual a diferença dele para um animal em situação de rua. Aliás, o conceito de animal em situação de rua, ele vai ganhando força quando as pessoas repetem ele, né? E por aí vai. Eu tenho certeza que não quero atrapalhar seu raciocínio. Não, você só está antecipando todas as perguntas que eu estou achando ótimo, porque abre espaço para mais algumas. O que eu quero dizer é que eu levei a sério o mandato. O mandato serviu para pontuar o que precisava que fosse criado e que ninguém tinha criado antes. Então,
focar em causa animal e tendo sido eleito por ela, pelas pessoas que gostam de animais, é nada mais justo e coerente, né? É claro que eu adoro pontuar vários outros assuntos, eu sou um estudioso, eu tenho propostas para a cidade como um todo, né? E participo das discussões da casa, mas enquanto eu não conseguir bater as metas naquilo que me trouxe a essa colocação, eu não vou estar legitimado para falar de tantos outros assuntos. Eu gosto de... Já me chamaram na eleição passada para ser candidato. Eu falei assim, enquanto tiver animal na rua em Macaé, eu não tenho que ser candidato a nada fora de Macaé. Sim. Simples assim para mim. Agora, é óbvio que o nosso legado, a forma como a gente quer fazer o trabalho andar, nos coloca como alguém que cumpriu o que prometeu, que fez o que devia fazer. E não vai fazer sozinho. É outra coisa importante. Leis, indicações, requerimentos e emendas, elas são feitas para que outros cumpram, o executivo implemente, né? O judiciário seja parceiro. Então, lei sem fiscalização não adianta. Não pega. Não vai servir de nada. Você falou de outros voos. Como é que está essa legislação? Como é que está o Estado, o país, em termos de proteção animal, de proteção tanto do animal quanto do tutor do animal? Hoje a gente vive um país em que são alguns momentos, né? Enquanto a gente já tem a votação lá na Câmara Federal, já aprovado na Constituição e Justiça, na inclusão do PET no Código Civil como ser com sentimentos, ao mesmo tempo a gente tem a lamentável notícia do cão Jucá, que faleceu por um erro de procedimento grotesco da Gol. Assim, animal não é carga, animal é vida. A gente tem a inclusão pela primeira vez na história de castração pública no orçamento do governo federal para o país, ou seja, o governo federal vai articular isso junto às prefeituras, e tem prefeituras como a nossa aqui de Macaé, que já está anos-luz na frente de outras. Com orçamento próprio. Com orçamento próprio, programa em andamento, plano, como se pedia, como o Ministério Público cobrava do município. Hoje tem. E muito acertadamente tem que cobrar mesmo. Ao mesmo tempo, você ainda tem setores, né, que articulam e que ainda falam besteroide aí, em podcast, inclusive, dizendo que política pública é coisa satânica. Então, a gente vive um país em ebulição mesmo, com esses conceitos em choque, né? Não adianta matar bicho envenenado e achar que vai para céu, pelo menos não no que eu acredito, né? E as pessoas se manifestam em relação a isso. Em relação ao país que vivemos, para a representação da causa animal, estamos bem porque elegemos vários deputados federais em cidades, em estados brasileiros. Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Minas tem, Ceará tem, com grandes votações muito expressivas, e a maioria das cidades, ou grande parte das cidades brasileiras, tem vereadores de causa animal, tem vice-prefeitos em causa animal, tem prefeitos que vieram eleitos por causa animal. Então, isso é muito interessante porque só mostra que, além da nossa pauta ser uma pauta de vanguarda, ela é uma pauta sensível a outras pautas. Porque quem cuida de animal tem sensibilidade para entender o drama humano. Sim. Natural. Então, eu acho que o país está evoluindo bastante, e o próximo IBGE, também medindo as questões ligadas a animais domésticos, vai nos ajudar a estruturar muitas políticas públicas. Porque hoje os dados que a gente tem são ligados à Organização Mundial de Saúde, a pesquisas privadas, a um diagnóstico ainda não tão aprofundado, que é o que vai embasar a transformação. Porque não adianta, eu não estou aqui para viver do problema. A gente não precisa de ficar 100 anos no poder para poder fazer uma coisa que dá para fazer em 4, 8 anos. É cíclico. Então é a próxima geração que vai avançar mais ou regredir. É simples assim para mim. No que tange o país hoje, está avançando muito na cobrança dos direitos dos animais, e alguns lugares foram de vanguarda no início. Hoje a representação nacional já é bem ativa. Entendi. E como garantir a saúde dos animais comunitários? Os animais comunitários, especificamente, são aqueles que
E é quando se viaja para Chile, para Argentina, para outros lugares assim, que tem isso muito bem planejadinho ali, dá para ver a diferença. O animal está com roupa, o animal está com coleiro, o animal está vacinado, ele está identificado. Então, garantir a saúde deles em primeira hora é exatamente identificá-los. É realmente eles estarem bem acomodados naquele espaço comunitário. Procuradoria de Santa Catarina tem gatos comunitários. Secretaria de Agricultura do Estado, base ali em Niterói, mais ou menos ali em Niterói, tem gatos comunitários. Então, os ambientes públicos e privados que têm animais, ou, enfim, condomínios que têm animais comunitários, a garantia da saúde deles é a sua identificação e responsáveis por eles. A gente está conseguindo avançar muito, por exemplo, agora, na questão de espaços comunitários. Vão ser instaladas casinhas comunitárias. Qual é o meu maior estímulo do nosso gabinete, na parte técnica, Bruno? Que se crie associações de proteção dos animais naquele espaço. Animal comunitário na Praça da Ampra do aeroporto. São 5. A Associação dos Protetores dos Animais da Praça da Ampra. É isso que vai dar legitimidade. Nós não estamos falando de uma pessoa. Ontem, em Saquarema, foi homenageado um cidadão que ficava com 20, 30 cachorros atrás, que comprava coxinha para todos os cachorros quando estava numa lanchonete, Caramba. que atrapalhava o seu próprio negócio com a movimentação dos animais. Tem gente que não quer, não acha legal, não vai ali comprar e tal. Mas uma pessoa íntegra e definida na sua essência. Lembrada, que bom. Porque a gente vive através daquilo que a gente prega, né? Daquilo que a gente consegue transformar. Mas uma pessoa, um indivíduo. Um indivíduo, a gente não existe salvador da pátria. Existe, na minha visão, uma forma da sociedade se organizar melhor e garantir os direitos dos animais. Então, o cão comunitário é transitório. Ele, enquanto existe mais animal do que gente disposta a cuidar, e isso é um fato, é um dado estatístico, existe mais cão em Macaé do que idoso e criança juntos. Isso que eu ia te perguntar, Rafael, outro dia na sessão da Câmara, você estava falando sobre justamente esses números de animais que tem em Macaé, especificamente em Macaé. Você falou um número que eu fiquei bastante assustado. Tanto dos animais que têm dono, você usou um conceito também que eu não conhecia, que é o semidomiciliado. Exato. Aí eu queria entender a diferença do comunitário para o semidomiciliado. Então vamos lá. Animal em situação de rua. Um animal que está abandonado, largado na rua, como uma pessoa. Está ali em situação de rua. E ele come pelo que aparece. Come o que aparece, ele vai vomitar uma escova de dente, ele vai comer areia, lixo. Porque ele está com fome. Tá? O cão come areia. A gente resgatou um ali no Cavaleiros, pedido do Ricardo Cardoso. O cachorro ele estava com muita dor, ele veio a óbito, a medicação foi fazendo efeito, ele vomitava areia. O cachorro comeu areia porque ele não tinha fome. O que comer. Isso é um animal em situação de rua, em grave estado. A expectativa de vida é baixíssima. Meses? Dependendo do animal, da raça do animal, da situação em que ele viveu antes, domiciliado num apartamento, ele tem menor condição de sobrevivência. Semidomiciliado é aquele que a pessoa vai para o ponto de ônibus trabalhar, né, pegar o ônibus para trabalhar, e o cachorro segue essa pessoa. E aí ele passa o dia na rua até essa pessoa voltar. Aí ele vai para casa da pessoa. Isso é um cão semidomiciliado. Um cão que volta pro portão, fica ali arranhando o portão para entrar, que solta para fazer xixi, para dar uma voltinha, e ali ele está semidomiciliado. Ali ele é atropelado, aí a pessoa acha uma injustiça porque foi atropelado. Não tem. Uma criança vai ser atropelada. É um cão. Sim. Tem muitas das vezes a mentalidade de uma criança de 3 a 4 anos de idade. Um cão adulto. Então, um cão adulto. Ele está semidomiciliado, ele pode desenvolver um pouco. Alguns têm mais facilidades que outros do que de viver no ambiente urbano. Mas ele vai ser atropelado uma hora. Ele vai passar por um problema uma hora. Ele vai sofrer uma violência uma hora. Uhum. Ele pode ser sequestrado, quando é um cachorrinho pequenininho, tem gente que pega. E o cão comunitário já é aquele que está baseado num determinado espaço que ele já entende como seu. Um território. E é protegido, um território. Tanto que acontece em alguns casos, e isso tem que ser bem mediado, do cão comunitário desenvolver um senso de território, né? Formar, inclusive, com outros uma matilha e agir ali brecando, que a pessoa não passe ou que não venha com outro animal. Então isso tem que ser muito mediado. Como falei, tudo isso é transitório.
Gato, casa telada. Cão fujão, 2 portões. São procedimentos. Acidentes podem acontecer e quando acontecem são gravíssimos, né? Vamos falar mais uma vez de Saquarema? Os 3 pitbulls que fizeram aquele estrago na escritura. Na escritura. Aqueles animais foram induzidos à violência, aqueles animais estavam ali por uma omissão do tutor, uma omissão continuada. Quando você fala então, ali induzido à violência, tentativa de homicídio, é doloso. Que o tutor deu a ordem de ataque? Quando você fala induzido à violência? Induzido à violência é treinado para violência. Então, recentemente uma imagem que o deputado Matheus Loyola, Paraná, delegado também, eleito pela causa animal lá, muito bem votado, mostrando o cara com Rottweiler indo, acho que a câmera pegando, ele ensinando o Rottweiler dele a atacar um cão em situação de rua. E o cão vindo, se defendendo, e ele instigando, tirando a focinheira e soltando para atacar. Esse elemento, isso é doença, isso é doentio. A gente precisa muito da atuação contínua. Isso está criminalizado? Está criminalizado. Isso é classificado como maus tratos. Tá? Pena de 2 a 5 anos de prisão. Sim. Tá? Pode ser agravado. Só que na hora de tipificar isso, tem que ser da forma certa. Senão o rapaz vai lá, responde lá, faz o BO e vai para casa. E não deu nada. Ele tem que ir para audiência de custódia. Tá? Ele tem que dormir na cadeia, menos. Já teve caso em Macaé de alguém preso por maus tratos? Já. Eu mesmo já conduzi a delegacia também. E como é um crime ainda de menor potencial ofensivo, depois prestou serviço comunitário. Né? Qualquer um pode fazer esse encaminhamento à delegacia? Pode. O cidadão o que você recomenda? O cidadão tem o poder de dar o flagrante. O cidadão deve ligar para 190 na hora. Cada vez mais quero agradecer aí o 32º Batalhão, ao segurança presente. Os agentes de segurança, mesmo prover algumas moções, eles estão intervindo em favor dos animais. Eles estão dando apoio à população. É uma questão continuada. Alguém vai mandar uma mensagem aqui no podcast falando, mas eu não consegui. Mas também alguém vai mandar, eu consegui. Então a gente tem que buscar os direitos. A Polícia Civil tem treinamento também. É treinamento online? É treinamento online. Mas é uma evolução. A Delegacia Especial de Crimes Ambientais, né, ela existe. Eu já estive lá na sede, na cidade da polícia. Já estive com o delegado Wellington. Então, essa articulação faz parte do legislativo também. Eu estou na Comissão de Defesa dos Animais, Meio Ambiente, Saneamento Básico da Câmara. Existe uma comissão permanente que trata esse assunto na Câmara de Macaé. Então isso é fundamental e tudo isso é uma crescente, é progressivo, né? Mas voltando um pouco ao assunto, me alonguei. Não, o censo existe um censo dos animais? Não existe um censo oficial. Então a gente trabalha com estimativas. E nessas estimativas e dados que a gente pode, por exemplo, se basear como número de animais de tutores que procuraram os postos de vacinação para a vacina antirrábica animal. 30 mil, 40 mil, só em Macaé. Tutores. Então, por aí você já vê, são animais diferentes. O mesmo animal não tomou a mesma vacina, mais de uma vez. Então, por aí você já tem um dado consolidado. Há 20 anos, a população de animais X e vai crescendo 10% ao ano. É uma estimativa. E muitos animais que se reproduzem, os filhotes morrem por outras situações de barbaridade, como amarrar em sacola e jogar em rio, botar no sol, jogar no lixo. Isso é toda semana. Toda semana pega. Aqui em Macaé? Aqui em Macaé. Sério? Mas aqui em Macaé é diferente de outras cidades do Brasil? Não. É menor ou pior de acordo com o ângulo que se enxerga. Quando se há castração em massa, a natalidade diminui, né? Mas quando se há melhores cuidados para os animais, aqueles que nasceram não vão morrer. Eles vão sobrevivendo. Então, é uma população ainda em crescimento, com um controle sendo executado. Tudo isso esse manejo, a Secretaria de Proteção Animal, hoje tem um departamento que está não só georreferenciando matilhas, colônias de gatos, casos envolvendo animais de grande porte nas ruas, que já é cavalo em situação de rua, que é o grande problema do segundo mandato de Welbert, havendo, né, naturalmente, né? Não sou
né, adivinha, mas havendo, o próximo prefeito de Macaé vai ter que lidar muito mais ênfase na situação de organizar essa cidade como uma cidade capital, capital nacional do petróleo. Então a gente precisa bem definir as áreas, urbana, rural, industrial, e o que pode e não pode dentro delas, aperfeiçoando as leis já existentes. Então o cavalo está em situação de rua porque tem uma pessoa em vulnerabilidade social criando ele. Não é nenhum empresário, não é nenhum clube de animal de competição, é uma pessoa que sonha ter um cavalo que cria errado. Então tem que separar uma coisa da outra, né? O criador profissional do criador amador, e entender que na zona urbana não se cria animal de grande porte. Não se entende como natural uma criança ir parar com um carrapato na cabeça no pronto-socorro do aeroporto, né? E não cabe, na minha visão de autoridade do legislativo, que se aprove mais orçamento para poder combater carrapato, pulga em área urbana para terreno baldio de alguém que tem que pagar imposto e que está ali especulando com aquele imóvel. Então essas pessoas precisam ser responsabilizadas pela limpeza dos terrenos, pelo controle de vetores, pelo animal que cria de forma equivocada, errada, e isso de grande porte, e obviamente o controle de pets, ele é cada vez maior. E aí vem a chipagem, como eu falei, da identificação, como algo já exequível a ponto de começar. Que já assinado contrato, licitação realizada, primeiro lote, 40 mil chips para identificação dos cães e gatos dessa cidade. Emenda do nosso mandato. Onde eu ia chegar, lei também do nosso mandato. Onde ia chegar nessa relação do seu mandato com o executivo. Foi bem próxima, você exerceu função de secretário por um período de 6 meses, e você está satisfeito com os investimentos do executivo na causa animal? Podem melhorar, e quais foram os avanços que nós tivemos? Perfeito. Primeiro, assim, a minha gratidão ao prefeito Elbert. Óbvio que existem diferenças de tempos e de visões, né? E o governo não é um indivíduo só. Mas a minha gratidão ao prefeito como líder dessa cidade é muito grande, porque ele ouve o vereador, ouve o cidadão. E ele ouviu a nossa voz. Ele ouviu a voz das 1.795 pessoas que votaram em mim. Em termos práticos, o que se implantou em 4 anos não se fez anteriormente em 40. Então, nós temos um plano municipal de políticas públicas, nós temos um programa de controle populacional em andamento, nós temos 2 unidades básicas de saúde animal, com uma delas com nível ambulatorial, o animal ali tem oxigênio, tem medicamento, nós com triplo de veterinários que tinha antes, quando era uma salinha no parque de exposição e quando estava aberto. Sim. Né? E nós temos uma secretaria estruturada que não para de trabalhar com uma equipe completa, com um investimento direto do prefeito Elbert. Então a minha relação de apoiamento ao prefeito Elbert, ela é total. Em relação à pauta que a gente defende e aonde a gente vai ter mais pontos de inflexão, aonde a gente vai forçar um pouquinho mais, ela já vem nesse caminhar que tem que ser a sociedade evoluindo, que tem que ser a mostra da nossa força, não como vereador apenas, mas como um vereador que articula o judiciário, que articula os poderes policiais, que articula os setores do executivo, que vão adquirindo entendimento, né, planejamento, fazenda, órgãos de controle, entendendo que essa política é continuada. Então, a perspectiva, Bruno, é das melhores, porque vai muito além de mim, agora mais do que nunca. Trabalhar isso sem causar inveja, né, naturalmente, também tem que ter muito tato, porque não se trata, repito, de mim. Não há monopólio. Qualquer um quiser pautar melhorias, ideias e esse processo todo, ele está em aberto para a contribuição de outros atores políticos. E nesse ponto eu posso e devo exemplificar alguns. Presidente Cezinha, sempre muito ativo nessas discussões, autor de lei que dá direito ao animal, por exemplo, no acesso ao transporte público, eu sou coautor, ele é o autor. Professor Michel, autor de lei, Abril Laranja, eu sou coautor, ele me convidou
muito legal da parte dele, a gente tem essa proposta, ele protocolou, a gente procurou ajudar no projeto. O vereador Reginaldo já fez resgate comigo, o vereador Ronde já fez resgate comigo, o vereador Luciano Diniz sempre teve esse olhar, esse carinho, até pela visão que ele tem, né, de mundo. Isso também é muito positivo. E você vai criando com isso bancadas, vai criando. A vereadora Isa também sempre elogiosa ao nosso trabalho, particularmente. Também uma vereadora de causa, né? Então acho que as causas têm que se somar. Eu não falei da transversalidade, vamos falar de teoria do elo. A mulher que sofre violência doméstica, antes ou durante, o animal também sofre. E o animal pode ser o primeiro indicativo de que algo não está certo, né? E por aí vai. E se tivesse ali uma atuação, poderia evitar um mal maior, né? Com a integridade já física da pessoa. Então é isso. Eu acredito que o Poder Executivo, em todas as áreas, ele tem tentado atuar. Na área da causa animal, e lembrando, causa animal não é só cão e gato. Então nós temos que pautar várias políticas públicas que mexem com a questão animal. Vamos falar de fauna, vamos falar de corredor ecológico, vamos falar de cercamento do trecho da lagoa na rodovia Amaral Peixoto. Animais silvestres. Precisam de manejo, de preservar, precisam realmente de proteção também. Rafael, eu estava conversando com os amigos e eles até falaram, poxa, eu vejo o Rafael muito dedicado. Rafael, na maioria das vezes que ele faz, você faz muitas lives mostrando o que está acontecendo, e sempre muito preocupado, sempre muito tenso. Mas eu queria entender também um pouquinho do outro lado. O que te faz feliz nessa causa? Os momentos de felicidade, de alegria. Você pode compartilhar um pouquinho também o que te faz bem? A minha própria equipe me cobra muito de eu, muitas das vezes, não mostrar todo o bastidor, não me vender. Em 2023, a nossa média passou para 52 mil veículos dia. Ou seja, triplicou. Eu ia falar mais do que o dobro, mas é quase triplicar. É quase triplicar. Sim. Então, se a gente colocar na proporção, o número de acidentes diminuiu. Se a gente vê somente como números, realmente aumentou, mas na proporção diminuiu. E tivemos, infelizmente, 42 fatalidades. O número de acidentes está diminuindo, mas os acidentes que acontecem estão ficando muito mais violentos. Então, essa está sendo a nossa maior preocupação, porque o psicológico da pessoa, o emocional da pessoa quando dirige está muito mais abalado, está muito mais sensível. Então as pessoas estão acelerando mais, estão muito mais dispersas na direção, fazendo mais do que a atividade que deveria fazer, que é focar na direção e não simplesmente falar assim, não, quando eu for indo para casa, eu ligo para você, a gente vai conversando, ou então eu pego o celular e vou ali, ou então, no caso de uma mulher, eu já vi esse caso também, da mulher se maquiar enquanto está dirigindo, um homem também está ali pegando alguma coisa no Leandro, eu já vi um cara de moto digitando no celular. Vocês já viram isso? Já vi. Como é que consegue, né? Acho que tem que ter uma habilidade tão grande quanto a falta de noção. O que esses rapazes aí, esses meninos, na verdade, não podemos nem dizer que é rapazes, porque se eles tivessem a noção do perigo que eles estão correndo e estão promovendo numa via, a terceira, eles não fariam isso. Então vamos falar que é menino. Naturaliza um pouco, né? Fica naturalizado, porque um faz, o outro faz também, daqui a pouco está todo mundo fazendo. E como, assim, vamos puxar para o lado assim, mais significativo dentro disso que a gente vê. De 0 a 39 anos, o trânsito é o que mais mata no mundo. Só a partir daí que a saúde começa a tomar o primeiro lugar. Mas de 0 a 39 anos, o trânsito é o que mais mata. E quem está mais suscetível realmente aos acidentes de trânsito, de 18 aos 29. É aquela fase em que a gente tem aquele ímpeto, jovens, a testosterona está muito elevada, a gente quer realmente mostrar uma habilidade muito grande e as pessoas cometem imprudências, negligências e são muito... E a maioria são homens? A maioria são homens, 78% deles. Caramba, um índice muito grande. 78% de nós homens estamos fazendo besteira direto por aí. E dentro desses 78% que ele está falando, que é estatística, dos outros 22% que sobraram, o que acontece? 6% das mulheres estavam na garupa de um homem. Ainda tem isso ainda, tá?
essa faixa de crueldade ainda com a gente. Mas eu reconheço, realmente a gente E por quê? faz muita besteira. Por quê? Porque assim, a mulher é mais zero. cautelosa. Sim. Vamos dizer, a mulher é muito O mais seguro é mais cautelosa. barato para as mulheres, é verdade isso? Eu escutei uma história de que quando vai fazer o seguro de carro, é verdade isso? Eu não sei, eu não dirijo. Não, acontece já assim, é verdade. Isso é verdade. É verdade? O exemplo, né? Quando eu fui renovar meu seguro, se eu colocasse no nome da minha esposa era um valor, no meu era outro. Caramba. Gente. Então, Você pagaria acontece, mais. Pagaria mais. Aí tu botou o nome da esposa. Não, eu coloquei no meu. Né? Porque você que dirige também, né? Exatamente, porque ela tem o dela também, né? Entendi. Eu encontrei um amigo em comum, lá da mobilidade, João Michel. João Michel. Eu estou para mandar um abraço, diz que é fã de vocês, que adora. Ah, ele é E ele fora mandou de uma série. pergunta. Mandou uma pergunta para vocês Ele hoje. mandou, ele mandou? Agora ele. Depois ele vai escutar a gravação. Eu estava tomando café com ele ali perto da guarda, do Botafogo. Aí eu falei que ia te entrevistar, não sabia que o Ralf vinha, ainda bem que veio. E falei que ia te entrevistar. Não, quero mandar uma pergunta pro Leandro. Pô, beleza, manda aí. Ele perguntou assim, exatamente. O que fazer para melhorar a imprudência do motorista em Macaé? Que missão que precisa ser feito para realmente combater a imprudência, já que ela é a maior causa de acidentes em qualquer lugar do Brasil, né? Foi a pergunta do João Michel. Foi mesmo? do João Michel. Depois eu vou Surpreendente, conversar. hein? Eu vou conversar com ele Surpreendeu, porque ele hein? me colocou numa situação delicada aqui. Não, tô brincando. Existem o que nós devemos fazer a médio e longo prazo. A curto prazo, o que a gente tem feito é ir justamente em empresas, onde essas empresas elas já trabalham, né, com uma segurança muito grande do trabalho. E já que essas pessoas já estão direcionadas e conduzidas a essa questão de segurança, a gente tenta sensibilizá-las mais e torná-las multiplicadoras. Isso daí é de imediato. Então, ações também nas escolas, mas a longo prazo a gente vem trabalhando junto às escolas no ensino fundamental 1 e 2, para que a gente, quando esses alunos, esses cidadãos estiverem na sua época de tirar a habilitação, eles estejam mais familiarizados com o trânsito e assim possam se tornar cidadãos realmente mais voltados com acessibilidade e humanização no trânsito. Porque é essa a diferença que nós vamos ter. A nossa maior dificuldade hoje é porque nós passamos por um período muito difícil que a gente jamais imaginou passar, que foi a pandemia. E a gente entendeu que em 2021 muita gente ficou desempregada. E muitas dessas pessoas não tinham o que fazer ou aonde buscar renda para colocar comida na sua mesa. Então, eles foram mandados embora. Então, muitos deles não tinham habilitação para moto, mas subiram em cima de uma moto e foram fazer serviço delivery. Muitos deles não tinham habilitação para carro, nem habilidade, mas foram virar motorista de aplicativo. Nesse momento a gente compreendeu. Porém, como era um momento muito delicado e realmente a fiscalização ficou muito frouxa, até mesmo porque os órgãos eles estavam todos fechados, inclusive o Detran, você não poderia fazer nada, o tempo passou e essas pessoas foram se acostumando com essas irregularidades e não se regularizaram. E isso criou um vício dentro desse grupo de pessoas. E todas aquelas que passaram também a se colocar no trânsito, viram que elas podem driblar de algum jeito a lei de algum jeito. Burlar, né? Então, e acaba que nós estamos aonde chegamos. E um outro problema também que a gente enfrentou, mas isso aí já é um pouco mais antigo, é de 2019, o antigo governador Wilson Witzel. Ele, naquela época, sancionou uma lei proibindo a polícia militar de atuar na fiscalização do trânsito. E a polícia militar ela tinha uma atuação muito efetiva. Então, quando eles viram que a polícia militar não podia parar uma moto e pedir documento, não podia parar um veículo e pedir documento, então começaram a andar com a moto sem placa, começaram a andar. Por quê? Quem ficou com a responsabilidade é o órgão executivo de trânsito municipal. São os agentes de trânsito. Essa é a função. Mas só que não está armado, não tem aquela autoridade realmente. Eles se sentem no direito de fazer o que querem. Então, tudo isso daí colaborou para o momento que a gente está hoje. Mas eu acho que houve até uma série de medidas que flexibilizaram bastante. Você apontou com muita sabedoria. Até o governo federal, se não me engano, me corrijam se não for bem assim, aumentou o número de pontos na carteira para você poder
Não perder a carteira e o prazo de renovação das próprias carteiras, dos exames, tudo isso foi dilatado. Hoje as habilitações para quem tem até 50 anos de idade, você quando vai renovar, você ao invés de 5 tem 10 anos. E num condutor profissional, ele tinha a mesma pontuação de um condutor normal. Mas o condutor profissional hoje, ele tem a sua pontuação estabelecida em 40 pontos. Hoje está em 40 pontos. 40 pontos. E já foi 21, Já foi 20. 20. Então, assim, essa flexibilidade existiu sim. Mas só que assim, são 40 pontos, mas você não pode ter infrações gravíssimas. É feito um levantamento nos 12 últimos meses do prontuário dele. Se ele tem uma gravíssima, cai para 30. Se ele tiver 2 gravíssimas nos últimos 12 meses, cai para 20. Agora, Agora, se aquele profissional se aquele condutor, né, ele for profissional, igual o Leandro falou, e tiver o exercício de atividade remunerada, independente dos 12 meses dele para trás, vai ser sempre 40 pontos. Entendi. E as pessoas perdem a carteira? Perdem. E tem listas que são publicadas no E voltam a dirigir depois? Dependendo. Essa é a boa pergunta. Tem infrações que você fica 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Tem, no caso, as suspensões vai até 12 meses. As suspensões. Existe a cassação que vai até 24 meses. O grande problema é o seguinte, que existem infrações que só o cometimento delas já suspende a habilitação. Automaticamente. Existe um quadro de habilitações, hoje, se não me engano, são 13 infrações, que só ela já suspende. Exemplo, conduzir uma motocicleta sem capacete, já suspende a habilitação. Suspende. Suspende, independente dele ter o EAR na habilitação ou não. Conduzir uma criança menor de 10 anos, já suspende. Dá um exemplo embriagado também, cassação. tipo isso. Exatamente. Dirigir embriagado é cassação. Isso a gente vê de forma mais comum, né? Tem gente até que não precisa nem estar tão embriagado, mas tomou alguma coisa, parou ali na lei seca, isso aí também suspende, na lei seca, quando você para, eles têm o decibelímetro. Sim. E ali você tem uma margem de erro pequena. O etilômetro, desculpa. Decibelímetro é de som. O etilômetro, aí você soprou, se der até 0,04, beleza, é a margem de erro. A partir daí é progressivo. Mas se passar de 1,2, não é isso? Aí é cassação automaticamente. E tem sintomas. Porque assim, a pessoa pode se recusar. Não, o Código Penal não diz, eu não vou produzir prova contra mim mesmo. A pessoa pode se negar. Mas se o agente perceber que tem sinais, ou seja, está falando devagar, está andando meio no zigue-zague, nem consegue ficar em pé. Então aquilo dali já é suficiente para levar para a autoridade competente, a delegacia, e lá o delegado vai fazer exame de sangue, no IML, aquelas coisas todas. E aí esse camarada, se constatado, perde a carteira dele, vai ficar 2 anos afastado, e depois, se ele for um profissional, vamos dizer que tem a categoria C, D ou E, tem que retornar para a escolinha lá do início. Aí paga a multa e tem Fica 2 anos sem habilitação, e aí tem que retornar na escolinha como se nunca tivesse. Todo o processo. Como se nunca tivesse uma carteira. Era onde eu queria chegar mais ou menos no nosso papo. Para evitar tudo isso, existe uma coordenadoria de educação para o trânsito, que vocês atuam, participam, montam em Macaé. O que faz, de fato, a Coordenadoria de Trânsito da Mobilidade Urbana de Macaé na cidade? A Coordenadoria de Educação para o Trânsito, ela é um dos pilares que existe na mobilidade urbana, que a educação ela foi feita para todos. E então a educação ela tem que estar em todo, trabalhar com todas as áreas, com a engenharia, com a fiscalização, com o transporte. Então a educação para o trânsito, o próprio Código de Trânsito já prevê isso, lá no seu capítulo específico de educação para o trânsito, é estar perto da sociedade para que a gente possa orientar, para que a gente possa interagir e aprimorar a sensibilidade e o conhecimento da população voltada para o trânsito, para que a gente possa realmente ter um trânsito muito mais gentil, muito mais educado, humanizado. Então, por isso que ela diz que a educação para o trânsito é de forma obrigatória no ensino infantil, fundamental, médio e na universidade. Então trabalha todas as vertentes e não tem limite. Nós aqui em Macaé,
A gente trabalha junto com as empresas, fazendo palestra, a gente trabalha junto com as escolas, criando circuitos escolares dentro dela, onde as crianças têm de forma lúdica uma interação com o trânsito e começa a ter o seu primeiro contato. Nós fazemos as blitz educativas nas ruas, onde a gente para o condutor, se tiver sem cinto, a gente orienta, se o pet dele tiver de forma irregular dentro do veículo, não tiver ali assegurado corretamente, a gente orienta também. Então, assim, são todas ações que a gente está junto com a população para que ela perceba que o poder público está próximo dela. Queria perguntar até para o Ralf, você percebe que a população recebe bem quando chega esse tipo de orientação? Como é que você percebe isso, esse reflexo das pessoas em relação às políticas de educação para o trânsito? No caso, a política de coordenação de educação, sim. Recebe muito bem, agradecem. Quantas e quantas vezes eu trabalhando na educação, fazendo blitz educativo, você vê aquela criança solta no carro. Às vezes no colo da mãe, criança de 8 meses. Aí você chega para a mãe, porque eu não estou aqui para falar pela questão da infração, que é uma infração gravíssima, quase R$300, 7 pontos na carteira, isso para você é o de menos, essa penalidade é o mínimo. O problema é quando a penalidade ela vem como vida. Você imagina, eu falo para a mãe, falo para os pais, imagina o senhor de cinto, a mãe de cinto, a criança, ela se sente confortável no colo da mãe, mas ela não está segura. Em caso de alguma colisão, por mais que você seja mãe, você vai tentar segurar ela, mas não vai segurar. Cara, várias e várias situações da abordagem, você vê mãe chorando, botando a criança na cadeirinha direitinho. Então eles percebem o risco, porque muitas das vezes eles acham aquilo normal. Porque nunca aconteceu até aquele momento, graças a Deus. A gente sempre fala nas palestras, quem faz uma coisa errada, sempre errada, em algum momento vai dar errado. É verdade. Então é bacana, tem pessoas que agradecem, tem pessoas que não sabiam, é incrível, cara. E é que as pessoas não têm a noção do impacto que é uma colisão. E se você tiver a 100 km por hora num veículo, vamos supor, a mãe com a criança no colo, ali no banco da frente, ela vai estar com o cinto de segurança. O cinto de segurança da criança vai ser o quê? O braço da mãe. Mas sendo que, quando você sofre um impacto a 100 km por hora num objeto fixo, você está ali tendo uma projeção do peso da pessoa sendo projetado contra o vidro, multiplicado por 10. Então uma criança, a mãe não vai conseguir se segurar, ela vai se soltar e dependendo dos meses ou dos poucos anos dela, ela vai se desfazer. Nem atravessar o vidro vai. Meu Deus. Por que vocês acham que as pessoas se sentem tão confortáveis em cometer esses erros? Porque é muito mais fácil você fazer o errado do que você fazer o certo, o legal. Então é muito mais fácil eu chegar aqui, na rua aqui do lado, na rua do Sacramento, eu tô de moto, mas aqui é contramão, eu vou ter que dar a volta na praça toda para ir lá? Não, vou aqui subir na moto rapidinho e vou por aqui no Sacramento. Então assim, é muito mais fácil você fazer o errado, mas as pessoas não percebem que aquilo dali está sendo cômodo para ela, mas só que ela não vive sozinha no mundo, existe uma sociedade. E as leis existem justamente para que as pessoas vivam bem numa sociedade. Caso contrário, seríamos meramente animais. Então é essa conscientização que falta, que a gente não está sozinho no trânsito. O trânsito não se abre para a gente. A gente precisa entender que nós somos uma fagulha dentro dele. Verdade. Nos hospitais... É igual essa camisa nossa, né? No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Nos hospitais, a maior parte dos leitos ocupados são por acidente de trânsito? Mais de 50%. Caramba. Isso é estatística nacional. Aqui em Macaé a gente chega a 60%, 61%. Caramba. 60, alguma coisa. Bastante. Como é que você avalia o trânsito de Macaé, Leandro? Olha, Geral, eu sei que é uma pergunta difícil e tem várias formas assim, de responder. Não, eu vou ser bem prático, mas eu vou ter que usar um comparativo. Meus pais, eles moram no Rio de Janeiro, na capital. Então eu vou, de 15 em 15 dias eu vou lá. E eu vou te falar, quando eu chego lá, eu vejo que aqui o trânsito em Macaé não é bom. Mas quando eu chego lá eu vejo que é excelente.
Eu detesto ir para o Rio de Janeiro. É horrível. Eu procuro o pior horário da madrugada para ir. Então, assim, o nosso trânsito tem muito a melhorar. Mas eu vou te falar que dentro do estado do Rio de Janeiro, pelo menos, é um dos melhores que tem. Mesmo com todas as falhas que nós temos. A ponte vai melhorar. Assim, pelo amor de Deus. Tá ruim? Está. Mas por aí ou por fora tá bem ruim. Você vai, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Niterói. Niterói ainda é um pouquinho melhor. Mas vai São Gonçalo, Itaboraí, Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu só vai piorando. Só piora. Só vai piorando. Então aí quando você anda nesses lugares, vem pra Macaé, pô, isso aqui é um mundo, suave. Isso aqui é o céu, pô. E se você descer também tá ruim também, tá? Campos, São João da Barra, São Fidélis, se você for descer... Então assim, é complicado. A falta de sinalização atrapalha muito. Eu morei no Rio durante muitos anos, eu sempre morei no subúrbio, em Acaria. E eu trabalhava no centro, 28 quilômetros. Eu morava em Bangu. É bem mais distante, né? 42 quilômetros. Para rodar esses 28 quilômetros para ir trabalhar, eram 2 horas e 20 que eu perdia no trânsito. Aí, depois vai voltar. Então, olha só, você imagina, 4 horas por dia você tem tempo jogado fora. Aqui, por mais que o trânsito esteja intenso, você não... Vamos supor, você mora no Mirante, distante, né? Você não demora mais do que meia hora. Por mais que esteja intenso. De ônibus ou de carro? Qual horário? De carro. Depende do horário. Tem muitas variantes. Não, eu digo meia hora, horário de rush. Do Mirante. Agora, se você, claro, você morar em Rio das Ostras, você vai demorar um pouco mais. E Lagomar. Esse assunto eu domino. Depende. Se você vem do Lagomar e vai pela linha azul, é mais rápido, né? Você aconselha de carro ir pela linha azul? Quando saindo da parte norte da cidade? Assim, o pessoal tem um preconceito muito grande com a linha azul, sabe? É mesmo? Sério? Eu gosto. Eu também não sei porquê. Eu prefiro a linha azul. Não, agora sim. Por mais que eu esteja brincando, acontece muito acidente ali. Sim. A linha azul tem os seus defeitos, sim, de engenharia, que quando foi projetada, foi super bacana. Mas só que foi feito em cima de um solo úmido e cedeu. Então muitas das partes da linha azul, elas são perigosas. Sim. Se você... isso é parte do poder público, tem que ajeitar, tem que resolver, com certeza, tem que sinalizar melhor, tanto verticalmente quanto horizontalmente, sem dúvida. Isso é parte do poder público. Mas agora, o poder público está deixando de fazer. Você vai colocar sua vida à prova por causa disso? Não. Então, se você passa por ali, sabe que existe esses problemas, o mínimo que você tem que fazer é respeitar a velocidade da via. Qual é a velocidade da linha azul? 80 e alguns pontos 60. Nunca é. Ninguém passa 80 né? Ali. Então, assim, 80 e alguns pontos 60. Mas você, se respeitar a velocidade da via e não ficar usando das distrações, o celular, ficar olhando para trás, você consegue sem problema nenhum passar por essas situações, seja qual for, até em tempo de chuva. Mas só o que acontece? O pessoal quer falar no celular, quer dirigir embriagado, quer andar em alta velocidade, e assim vai. Esse é o grande problema. O problema maior está dentro dos 5 fundamentos básicos que a gente fala muito na direção defensiva. Quais são? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. De novo. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Vamos falar rapidinho. É muito difícil. Vamos falar aqui rapidinho, chapedeira que a gente fala. Não, ficou mais fácil decorar. A gente fala muito da previsão. O que é previsão? É você prever atos incorretos de outras pessoas na via. A gente sabe, a linha azul, como o Leandro falou, às vezes tem uma curva fechada. Então, você para prever, o que você pode fazer? Diminui a velocidade, aumenta a distância de segurança. Mas não, as pessoas potencializam o perigo. Alta velocidade, mexendo no telefone, sem cinto de segurança. Então, quer dizer, ela mesmo potencializa o risco de acontecer um sinistro com ela. Ralf, tem uma relação direta com quanto maior a velocidade da via, maior o número de acidentes? Ou, até melhor explicando, quanto maior a intensidade da via, se muitos veículos usam aquela via, o número de acidentes é menor ou menos graves? Na verdade, Bruno, se as pessoas manterem essa distância de segmento,
entendeu? Respeitar essa velocidade, nada disso aconteceria. Principalmente qualquer colisão traseira. Colisão traseira é inadmissível acontecer, cara. E acontece muito. Exatamente. Se você manter uma distância de segmento. Porque a gente sempre fala, porque para acontecer algo, quando acontece algo na via, requer 3 situações do condutor. Ele ver, pensar e agir. Então você imagina, o condutor da frente está conduzindo o veículo a 80 km, que é a velocidade máxima da linha azul, em certos pontos. Se a pessoa, o condutor de trás, se ele estiver mantendo uma distância de segmento correta, ele está atento, caso aconteça algo com o condutor da frente que ele frear, ele vai o tempo de reação. O tempo de reação normal de um condutor é de 1 segundo. Isso a gente está falando em condições normais. Agora, se ele está distraído, com sono, cansado, bêbado, vai aumentar. Então é onde acontece as colisões. Vai bater. Corre até acionar o freio. Exatamente.